Eu me chamo Patrícia e eu sou astrônoma no Museu de Astronomia e Ciências Afins. E hoje nós estamos aqui para conversar um pouco sobre inteligência artificial na astronomia. Muitas pessoas têm uma visão romântica do que é a astronomia. Pensam que a astrônoma passa as noites observando o céu através de um telescópio. Mas na verdade nos dias de hoje não é bem assim. Os astrônomos e as astrônomas se utilizam muito de computadores, ou seja, aqueles astrônomos que fazem um trabalho mais observacional, eles recebem fotografias que foram tiradas a partir de grandes telescópios. Então essas fotografias do céu profundo são obtidas e então enviadas para que os astrônomos utilizem essas imagens para fazerem as suas análises em um computador. Existem ainda outros astrônomos que eles utilizam as equações da física, colocam essas equações nos seus computadores e a partir daí deixam que essas equações interpretem o universo, gerando simulações. Então, olhando para essas simulações e para aquilo que essas simulações preveem, procuram fenômenos similares ou não no céu. Em ambos os casos, seja um astrônomo mais observacional ou um astrônomo mais teórico, os computadores estão presentes, ou seja, o computador é a ferramenta de trabalho dos astrônomos e das astrônomas. Mas hoje em dia nós estamos vivendo uma era onde se tem muitos dados e simplesmente utilizar um computador sem métodos estatísticos específicos para analisar essa quantidade toda de dados tem se mostrado cada vez mais importante. E dentre esses métodos computacionais que se utilizam da linguagem matemática e da estatística para fazer essas análises está a inteligência artificial. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Quando nós falamos de inteligência artificial, muita gente pensa naquele filme já antigo do Steven Spielberg, do mesmo nome, Inteligência Artificial, em que existia um robô, um humanoide que tinha sentimentos. Mas na verdade não é isso. Inteligência artificial é algo bastante diferente disso. Para fins práticos, vou falar um pouquinho como que isso é na astronomia. A inteligência artificial ela é um método computacional que se utiliza da linguagem matemática e da estatística e que faz com que um computador aprenda assim como um humano é capaz de aprender. A grande diferença é que o computador ele é capaz de aprender uma coisa apenas por vez. Então, não é como nós que somos humanos, que, por exemplo, a pessoa pode estar fazendo faculdade e, ao mesmo tempo, indo aprender um idioma novo e também está aprendendo, mexer num aplicativo do celular novo, faz tudo isso ao mesmo tempo. O computador ele não é capaz de fazer isso, ele consegue aprender uma coisa de cada vez. Então, por exemplo, se a gente tiver um algoritmo que precise classificar galáxias, esse computador é capaz, se a gente mostrar para esse computador os tipos de galáxias que existem, por exemplo, elípticas e espirais, se nós mostrarmos para ele o que é uma galáxia elíptica e o que é uma galáxia espiral, a gente pode dar todo um conjunto de dados e ele vai aprendendo e vai podendo então classificar essas galáxias. E por que isso tem sido muito utilizado em astronomia? Como eu falei anteriormente, nós temos tirado fotografias do céu cada vez com mais objetos. Então, cada vez mais nós temos quantidades imensas de fotografias e nela estão contidos muitos objetos astronômicos, estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias, quasares, pulsares, buracos negros. Então, o problema de classificação de objetos em astronomia é um problema de Big Data. E é isso, na verdade, que a inteligência artificial nos ajuda.
Um método bastante comum utilizado na astronomia é o método de machine learning, ou aprendizado de máquinas. Como que funciona esse método? Eu vou dar um exemplo novamente com as galáxias. Se eu preciso classificar a morfologia de centenas de milhares de galáxias e eu não tenho tempo para fazer isso, porque eu não vou olhar centenas de milhares de fotografias, o que eu posso fazer é dar um conjunto de galáxias e falar para o meu computador: olha, isso é uma galáxia elíptica, isso também é uma galáxia elíptica, mas isso é uma galáxia espiral. Ou seja, eu dou um conjunto de imagens para ele, reduzido, e a partir desse conjunto de imagens ele vai aprender o que é uma galáxia elíptica e espiral. A partir daí, depois de ele já ter aprendido com essa amostra de treinamento, eu posso então mostrar as centenas de milhares de fotografias que eu obtive com um telescópio, e a partir daí ele vai poder, olhando, né, vendo essas imagens uma a uma e dizendo: ah, essa galáxia aqui, ela é parecida com a galáxia espiral que eu já aprendi antes. Essa é parecida com uma galáxia elíptica. E assim o computador, a partir daquela amostra de treinamento, vai ser capaz de classificar as outras galáxias. Então ele aprendeu a classificar e reconhecer o que é uma galáxia elíptica e o que é uma galáxia espiral. Qual que é o grande problema? O problema é que esses métodos de inteligência artificial que vêm sendo desenvolvidos desde a década de 70, eles foram desenvolvidos para resolver outro tipo de problema e não problemas da ciência básica. E por que isso seria um problema? Bom, na verdade, porque o universo ele é muito diverso. Eu gosto de falar que o universo ele é um zoológico. Nós não temos apenas galáxias elípticas e espirais. Nós temos também galáxias irregulares, galáxias que são espirais, mas possuem uma barra no meio, galáxias elípticas que na verdade não são tão elipsoidais, elas são mais arredondadas, são mais redondas. Nós temos galáxias em interação e nem sempre as galáxias estão de frente para nós quando nós observamos com um telescópio. Às vezes elas estão de perfil, de lado, edge-on, como nós falamos em inglês. E todos esses problemas vão se tornando complicados para o computador aprender, porque ele, se ele aprendeu a classificar uma galáxia em elíptica e espiral, ele não vai conseguir classificar mais nada que não seja isso. Então, ele aprende uma coisa de cada vez. Esse é apenas um dos exemplos, né, para elucidar como que a astronomia utiliza a inteligência artificial, mas nós temos outros exemplos e nós temos outros métodos de inteligência artificial. E muitos jovens estudantes vêm se dedicando a essas novas metodologias. Eu chamei a Roberta Duarte, que é estudante de doutorado no Instituto de Astrofísica, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, para contar um pouco da pesquisa que ela está fazendo no doutorado, que também se utiliza de uma técnica de inteligência artificial para estudar buracos negros. Então, Roberta, conta um pouquinho pra gente como que é a tua pesquisa e também fala pra gente da tua atuação no Twitter enquanto divulgadora de astronomia, da ciência dos buracos negros e também das metodologias de inteligência artificial. Oi, meu nome é Roberta e eu sou física e atualmente eu estou fazendo doutorado em astrofísica pela USP. Eu atualmente estou no grupo de buracos negros, sob orientação do professor Rodrigo Neme, e o meu trabalho envolve machine learning, deep learning, com buracos negros, ok? Então, assim, o meu trabalho em si é estudar buracos negros utilizando técnicas de deep learning. No meu mestrado, eu então criei modelos de deep learning que consegue prever como vai ser a dinâmica em torno de um buraco negro. Ou seja, como a existência de um buraco negro em um ponto afeta o ambiente que ele está.
E eu, então, usei Machine Learning, então eu criei uma técnica usando Deep Learning para tentar prever como o sistema em torno do buraco negro atua. Esse trabalho foi do mestrado e eu vou publicar ele esse mês. Então eu vou submeter esse projeto esse mês, já está definido. E no meu doutorado, que eu comecei recentemente, eu vou continuar nessa mesma linha, tentando propor mais técnicas e mais modelos para entender os buracos negros usando inteligência artificial. Então, eu acredito que na área de astrofísica o Deep Learning está entrando com tudo, porque a gente precisa de novos modelos, a gente precisa de uma nova técnica que, infelizmente, as técnicas tradicionais não estão mais sendo... não estão mais satisfazendo as necessidades dentro da astrofísica. Então, nos próximos anos, acredito que o Deep Learning vai ser o método mais procurado, porque ele tem dado bons resultados. E, em princípio, Machine Learning e Deep Learning, né? Então, eu acredito que no meu trabalho é só mais um de vários. Mas essa é basicamente a minha área de estudos, é basicamente a área que eu vou me especializar. Então, buracos negros e Machine Learning. E é isso. Bom, quem tiver interesse, meu Twitter é @import_hops. E lá eu falo bastante sobre buracos negros, eu falo bastante sobre inteligência artificial, eu falo bastante sobre as aplicações, falo um pouco do meu trabalho também. Então, assim, quem tiver interesse é só procurar e, enfim. Obrigada, Roberta. Valeu. Então, quem tiver interessado em saber mais sobre esse assunto, pode seguir a Roberta e o canal dela no Twitter. Toda essa nossa conversa deve estar lembrando vocês de alguma coisa. As redes sociais utilizam muito a inteligência artificial, por exemplo, para reconhecimento facial. Quando a gente coloca uma foto no Facebook ou no Instagram, muitas vezes o próprio aplicativo sugere o nome da pessoa, né, que a gente pode taguear. E tudo isso, né, esse reconhecimento facial é feito através desse aprendizado, essa capacidade que os computadores vão tendo em aprender e reconhecer os rostos das pessoas. Então, se você ficou interessado, né, nas questões de Big Data em astronomia e como as metodologias de inteligência artificial têm sido utilizadas para resolver diversos problemas, né, que a astronomia nos traz, você pode escolher, né, uma carreira como ciências da computação, como a própria astronomia, como a matemática, a estatística, a física. A partir delas você pode se aprofundar e entrar então dentro da área do conhecimento da astrofísica. Uma coisa que é muito importante, e aí não vale só para astronomia, mas para todo mundo aí que está trabalhando com grandes bases de dados, seja na economia, seja na biologia, na medicina, é muito importante se dedicar a aprender a programar em computadores. Existem diversas linguagens de programação de computadores, o Python, que está muito na moda, antigamente se utilizava muito Fortran, C, C++, não interessa a linguagem, mas é muito importante que você se dedique a entender como que se programa computadores, e aí, a partir disso, você pode utilizar, então, qualquer metodologia da matemática ou da estatística para interpretar os seus dados. Obrigada.